O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. O homem ser complexo que é, constituído de corpo e alma, precisa de substâncias nutritivas que lhe sustentem o organismo e lhe forneçam energias para o trabalho, mas não prescinde de outras coisas mais transcendentes, ou seja, daquilo que favoreça o desenvolvimento de suas faculdades intelectuais e morais. Nos primórdios de sua evolução, quando apenas vegeta, só carece de manter-se vivo. Desse modo, a conquista da subsistência material é a razão de ser de toda a sua luta, de todos os seus esforços. Posteriormente, entretanto, começa a sentir outras emoções e alimentar outros desejos. Eis que a simples conservação da vida já não o satisfaz. Uma sede de conhecimento exalta-lhe a mente, levando-o a pesquisar o como e o porquê dos fenômenos que ocorrem consigo e em seu derredor. Ao mesmo tempo que um ideal superior, a busca da beleza e da justiça, irrompe sob um impulso da lei de progresso que lhe preside ao destino e passa a manifestar-se insopitavelmente nos íntimos refolhos de sua alma. Esse pão que na prece do Pai Nosso Jesus ensina-nos a pedir ao Criador, não é, pois, apenas o alimento destinado à mantença de nosso corpo físico, mas tudo quanto seja indispensável ao crescimento e perfectibilidade de nossa consciência espiritual, o que vale dizer a realização do reino dos céus dentro de nós. Devendo conhecer individualmente o que é o bem para cultivá-lo, assim como as consequências do mal para evitá-lo, tendo igualmente de passar por toda espécie de experiências, provando alternativamente a alegria e a tristeza, a opulência e a miséria, a saúde e a enfermidade, o poder e a subordinação, porquanto só assim nos será possível formar um caráter reto e justo. Cumpre-nos aceitar de bom grado, com largueza de ânimo, o que a vida, como expressão da providência, nos reserve, visto que, em última análise, tudo, o sofrimento inclusive, concorre para que nos enriqueçamos em saber e moralidade e nos aproximemos cada vez mais daquele estado de varão perfeito segundo o padrão do Cristo. A que se refere o apóstolo São Paulo em Efésios, no capítulo 4, versículo 13. Assim, quando suceder que, apesar de nossa diligência e operosidade, não consigamos escapar à pobreza, aceitemo-la sem revolta, como justa expiação de faltas cometidas em existências anteriores, ou como uma prova a mais no processo de burilamento de nossas almas, convictos de que, sendo Deus infinitamente justo e bom, não nos imporia uma vida de privações se isso não fosse útil ao nosso adiantamento espiritual. Jamais invejemos aqueles que possuem abundância, que navegam na prosperidade. Tampouco os amaldiçoemos, se esquecem da lei da solidariedade que deve unir todos os homens, como nos ensina o Evangelho. Curta é a existência corporal e efêmeros os gozos que ela proporciona.
Mais vale, portanto, sofrer resignadamente uma sorte madrasta na terra e depois experimentar grandes alegrias no mundo espiritual, do que levarmos aqui uma vida nababesca, mais vazia de amor ao próximo, e acordarmos depois, lá no além, abrasados de remorsos. Por outro lado, quando a fortuna nos sorria, não nos esqueçamos de repartir pelo menos o supérfluo com aqueles que, impossibilitados de prover a própria subsistência pela velhice ou pela doença, vejam-se obrigados a estender a mão à caridade pública, tremendo de vergonha e de fome. Guardemo-nos ainda de, no ganho do pão nosso, avançarmos também no pão de outrem, que ao adquiri-lo para nós, não obremos com injustiça, de modo de termos em demasia, enquanto os outros falte o mínimo suficiente. Compenetremo-nos finalmente de que é legítimo e muito natural almejarmos para nós e os nossos entes queridos uma situação de conforto e bem-estar. Bom é, todavia, não olvidarmos aquela sábia resposta do Mestre dada ao tentador: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4. Meus amados, do livro Sermão da Montanha, de Rodolfo Caligares, editado pela FEB. Essa é a quarta parte. Deixo um grande beijo a cada um e muita luz e paz a cada um de nós.